Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma mensagem de uma passagem que fica no livro de Atos, capítulo 3, do 1 ao 10, que fala de um milagre que Deus fez através do apóstolo Pedro na porta do templo, na porta chamada Formosa. Tem uma lição muito grande para nós aqui. Aqui no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona para a oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo, na porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fixando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa deles. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, o levantou, e logo seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo que viu andar e louvar a Deus, e assim o conheceram, reconheceram aquele homem, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo chamada Formosa. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Era um costume deles, em Israel, que tudo que tinha defeito, homem, animais, não podia entrar no templo. Por isso aquele homem só ficava na porta. Ele não tinha permissão de entrar no templo. Então a família colocava ele ali na porta do templo, né? Para todos que entrassem, ele ir pedindo esmola. Porque ele sabia que quando o povo entrava no templo, eles levavam os dízimos, as ofertas, para colocar no gasofilácio lá dentro do templo. Então todo mundo, ou pelo menos 90% dos que entravam com dinheiro, né? E tinha um costume também entre os judeus, que eles levavam dinheiro para dar esmola. Era um costume deles. Quando eu saio, eu tenho por costume levar alguma coisa a mais em dinheiro, porque eu sei que de repente alguém pode me pedir, e eu aprendi isso com a Bíblia, e é assim que nós devemos proceder. Todo cristão, sendo evangélico, católico, ou aqueles que não têm igreja, né, tem que aprender essa lição. Nós temos que estar preparados para dar esmolas para quem nos pedir. Se você não tiver, tudo bem, você não tem. Mas se você tem condições de ajudar, você tem que ajudar. Não era o caso de Pedro e João. Para você ver que eles eram pobres. Olha que eles andaram com Jesus. Eles dormiram ali na companhia de Jesus. Ouviram Jesus, tocaram em Jesus.
conviveram com Jesus 3 anos fisicamente, né? E eles não eram ricos. Hoje em dia criou-se uma mania dentro da igreja evangélica, entre muitos pregadores, não todos, mas muitos pregadores dizem que para Deus provar que Ele é na tua vida, você tem que ter dinheiro. Não é isso. Dinheiro não é tudo. O dinheiro ajuda? Sim, ajuda muita coisa. Mas o dinheiro não é tudo. Quando Pedro e João iam entrando, aquele homem virou e pediu esmola para eles. E Pedro virou para ele e falou: olha, eu não tenho dinheiro, né? Eu sou pobre. Ele era pobre. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que pode te ajudar muito mais do que dinheiro. Pedro, cheio do Espírito Santo, que é isso que importa. Importa mais que você seja cheio do Espírito de Deus, mais do que dinheiro. Se a sua vida material está muito bem, mas a sua vida espiritual está uma droga, então a tua vida material vai estar uma droga também. Mas se você não tem dinheiro, se você não é rico, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus, você pode contar uma coisa. Você pode contar com uma coisa. A tua vida financeira vai melhorar. Porque é a vida espiritual em primeiro lugar que tem que estar firme. Você tem que ser rico para com Deus. Não foi Jesus que falou: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando: não se preocupa com roupa, não se preocupa com o que vocês vão comer, né? Cada dia já traz o seu mal. Olha as flores, olha os pássaros, eles se alimentam. As flores, uma mais bonita que a outra, nem Salomão se vestiu como elas. Jesus estava falando de provisão, não estava falando do reino do céu. Jesus falou: busque, se preocupe com a obra de Deus, se preocupe em pregar o evangelho, se preocupe em ter uma comunidade melhor, se preocupe no meio desse caos que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, que o mundo está de ponta cabeça, não é só o Brasil não, a crise é mundial. Se preocupe em pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. As pessoas estão se preocupando com dinheiro, com carro, com fama. As pessoas estão se preocupando em morar em frente à praia. Irmão, não é pecado você desejar isso, porque eu também quero. Claro que eu também quero. Mas em primeiro lugar, na minha vida, eu busco o Espírito Santo de Deus, porque eu posso ter riqueza, mas se eu não tiver Deus, eu sou pobre. Teve um cantor sertanejo, eu não vou dizer o nome dele aqui, ele não me autorizou, que ele disse o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu tenho dinheiro, se eu quiser comprar uma fazenda eu compro, mas eu descobri uma coisa: eu sou pobre, a única coisa que eu tenho é dinheiro. O que ele quis dizer? Ele tem dinheiro, mas talvez ele não era feliz sentimentalmente, familiarmente. Você está entendendo? Não é o dinheiro que traz a felicidade. Quem traz a felicidade é Deus. O homem saiu de Deus. O Espírito de Deus, né, dividiu a porção dele lá na narina de Adão para dar vida ao homem. Quem dá vida é Deus. Uma parte do Espírito de vida, da essência de vida que existe em Deus, foi dado para o homem. Isso tem que voltar para Deus. Você está entendendo? Então, preste bem atenção. Você vai viver nesse mundo, mas você tem que prestar conta para Deus um dia. Então, o que adianta o homem ser cheio da grana, famoso, mas não ter Jesus na vida dele? Né? Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Tem muita gente famosa nesse mundo, cheia da grana, mas não tem Jesus. Não adianta nada. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro.
Isso é riqueza? Não, não é. Eu tenho um outro exemplo aqui. Eu uma vez estava vendo no YouTube uma pessoa que mora na roça e ela plantou lá legumes, frutas na roça dela. Casinha humilde. Tem 2 nascentes de água na roça. Então não falta água para aquela pessoa, não falta alimento para aquela pessoa. Gente, essa pessoa é rica. A riqueza está aí. Ela falou, olha, aqui eu tenho paz, aqui eu como, eu não brigo por nada. O que Deus me deu aqui está muito bom. E ela agradece, né? Era uma senhora. Ela agradece a Deus pela rocinha dela, pela plantação, pelas 2 nascentes de água, porque isso não tem dinheiro que pague. A felicidade está em coisas simples. Um rico também já disse que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dívida ela tem, porque consome coisas grandes, o padrão de vida vai aumentando e você tem que manter aquele padrão de vida que já está lá em cima. Então você gasta cada vez mais dinheiro, aí tem que ganhar cada vez mais dinheiro e a ganância começa aí. Então Pedro e João viviam uma vida simples. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma vida boa. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus uma vida melhor. Eu peço. Mas tome cuidado. Tem algumas coisas que corrompem o homem. Uma delas é o dinheiro. Então, aquele homem, ele não podia entrar no templo. Porque ele tinha uma deficiência física. Ele era aleijado. Ele não tinha permissão de entrar daquela porta para dentro. E aí, ele pensou que tudo que restava na vida dele era pedir esmola. Mas ele não sabia que Deus tinha algo preparado para ele maior do que toda a esmola que ele já tinha ganho na vida. Entrou 2 servos do Senhor. E quando você é servo do Senhor, você faz a diferença no meio onde você está. Brilha uma luz no meio das trevas, que o mundo está em trevas. E aí ele falou, olha, me dá uma esmola aí, porque ele pensou que a única coisa que restava na vida dele era pedir esmola. Mas Deus tinha coisas grandes na vida daquele homem. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro e João, mas Pedro era mais afoito, a Bíblia fala isso, Pedro sempre tomava a frente, falou, olha meu amigo, dinheiro não tenho, mas eu tenho algo aqui melhor do que dinheiro. Eu tenho o que você realmente precisa. O que realmente você precisa não é dinheiro. Você precisa de cura. Era a cura que ele estava precisando. Ele precisava andar. E aí Pedro pegou na mão dele, pela fé, Pedro saiu levantando aquele homem. Isso é fé. Fé é quando você não vê possibilidade, mas crê que vai acontecer. Você crê que vai acontecer um milagre na sua vida? Eu creio que vai acontecer milagre na minha vida. E ele levantou e começou a andar. E ele fez algo pela primeira vez na vida dele. Ele entrou no templo, um lugar que ele nunca tinha entrado na vida. Para resumir, dinheiro não traz felicidade. Tem muita gente cheia da grana, mas tem uma doença que o dinheiro não cura. E a pessoa vai morrer. Mas Jesus, ele pode curar. Jesus, ele pode mudar a história da tua vida. Nas coisas simples que o Senhor trabalha. Aquele homem, durante toda a vida dele, ele não podia entrar no templo. Mas naquele dia, ele pôde entrar. O dia do teu milagre chegou. O dia do teu milagre é hoje. Você que está vendo essa gravação. Você que está vendo o Espírito Santo de Deus usar a minha boca. O teu milagre é hoje. Aquele homem não esperava por aquele milagre. Mas é quando a gente menos espera. Mas confia, é quando Deus faz uma grande obra na nossa vida. Aquele homem não precisava de esmola. Aquele homem precisava de um milagre. Ei, de repente você não precisa disso que você está pedindo a Deus. Deus tem algo maior para te dar do que isso que você está pedindo. Creia no milagre, porque o milagre vai acontecer.
Que Deus possa te abençoar.